Senta que lá vem história. O ano era 2004. Eu tinha um táxi lá em São Paulo, ali no Itaim Bibi, que era em frente da minha casa, assim, né? A Luísa e a Júlia não tinham um ano ainda. Eles nasceram em fevereiro de 2004. E o Cezinha tinha por volta de 4 anos, que o Cezinha é de 2000, né? Eu tava com a Glauci, nós não éramos casados. E eu ia vir para os Estados Unidos. Eu ia vir sozinho, e a Glauci depois ia vir também, com a família. Eu já tinha vindo no consulado americano 2 vezes. Quando você vai migrar para os Estados Unidos, você está no Brasil, só tem um consulado no Brasil que cuida disso, que é o consulado do Rio de Janeiro. Você entendeu? Então, se você vai pedir um visto de turismo, de passeio, de estudante, qualquer coisa assim, você pega em qualquer embaixada americana. Mas se você vai migrar para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos definitivamente, é só no Rio de Janeiro. E eu já tinha vindo 2 vezes no Rio de Janeiro, né? E não tinha dado certo. Por causa daquela coisa de brasileiro, né? Que a gente acha que vai dar um jeitinho, vai dar tudo certo, né? E com o americano não tem jeitinho. Eles pediram para mim uma negativa, né? Uma ficha, a minha capivara, né? A minha ficha corrida da Secretaria de Segurança Pública, alguma coisa assim que eu não me lembro o nome, do estado de São Paulo, onde eu havia morado. Você entendeu? E eu fui no Poupa Tempo. E consegui. E fui lá no consulado. Fui até o Rio de Janeiro. Eles marcavam uma data para você. Isso não ia quando você queria, é quando eles marcavam a data. Você entendeu? E eu fui lá. Quando chegou lá, a mulher falou assim: mas esse aqui não é o nada consta da Secretaria de Segurança Pública, como eu pedi. Eu falei: não, mas do Poupa Tempo, dá na mesma. Não dá na mesma. Eu te pedi esse assim. E aí não deu certo. Entendeu? E também teve uma outra vez que eu fui também, que eu não me lembro qual foi o motivo, que também não deu certo. Porque alguma besteira que eu fiz na documentação. Então eu já estava achando que aquele negócio ali não ia dar certo. Eu falei: isso aqui não vai dar certo. Imagina que os americanos vão dar visto para mim. Eu tinha 38 anos. Eu sou de 1966. Imagina que os caras vão dar visto para mim. A minha mãe está viajando. A minha mãe morava aqui nos Estados Unidos. A minha mãe já era americana, certo? Ela tinha vindo para cá muitos anos. Acho que a minha mãe veio em 89. E ela acabou se casando com um americano e se tornou cidadão americana. E eu me tornei filho de cidadão americano. Por isso que eu estou aqui, né? Eu sou um dos poucos casos que já veio com tudo legal, tudo certinho. Já vim com green card. Eu nunca fiquei um dia aqui ilegal, entendeu? São poucas pessoas que fazem isso. E aí tinha faltado agora a negativa, né, do estado de Santa Catarina, porque eu havia morado em Florianópolis por quase 1 ano. E a minha mãe falou: não minta daí pro consulado americano. E eles perguntou: onde que você já morou? E eu coloquei: morei em Florianópolis. Entendeu? Aí faltou o nada consta lá da Justiça de Santa Catarina, que eu não tinha trazido isso. A minha mãe já estava pé da vida, porque não dava certo, já tinha ido lá 2 vezes. E ela falou assim: eu vou lá no consulado com você, porque se essa mulher agora falar que você arrumar algum outro problema, eu vou voar no pescoço dela. A minha mãe é braba, minha mãe é braba. E eu vou voar no pescoço dela. Eu falei: nossa, tá. Pra falar a verdade, eu tava bem no Brasil. Eu tinha um táxi, eu lembro que eu tinha uma Tenerê, eu tinha um veleirinho que eu velejava na represa, eu ganhava bem no táxi, eu morava num bom apartamento, ali no Itaim Bibi. A minha vida tava razoavelmente tranquila. Você entendeu? Mas a Glauci tinha engravidado das meninas, tinha já o Cezinha. E eu pensava comigo: eu preciso prover. Um homem é um provedor, né? A gente não serve para nada, a gente só serve para prover.
né? O homem não é incondicionalmente amado. O homem só é amado se ele pode prover alguma coisa. Senão, experimenta ficar duro aí num ponto de ônibus esperando o ônibus lá pra ver se alguma mulher vai te dar mole. Tá nada. E eu falei, eu preciso prover. E pra mim, vir pros Estados Unidos significava o quê? Melhorar de vida e poder prover mais pros meus filhos. Mas pra isso, eu ia chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás. A minha mãe sempre ri da minha cara, porque eu me lembro que tinha que comprar uma passagem de ônibus. Quando deu tudo certo, tinha que comprar a passagem do avião. E custava, na época, sei lá, uns $1.000, $800. Acho que não era uns $800. Né? $800 hoje no Brasil, quanto é? Uns 4, 5 mil reais, mais ou menos, né? Eu não tinha um cartão de crédito com esse limite. Eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, mãe, onde eu vou arrumar um cartão com todo esse limite? Você tá louca, mãe? Pra comprar o cartão, a passagem? E minha mãe deu risada, falando, um dia você vai ter. Né? Realmente, hoje em dia eu tenho. Bom, e aí a minha mãe veio. Eu tinha um Vectra, que eu era taxista, e eu tinha uns carrão, né? Eu tinha um Vectra com os bancos em couro, a gás. Era super econômico, né? Maravilha, puta Vectrão bonito, né? Meu Vectra era 90, era 2001, não, era 99 meu Vectra, eu acho que era 99. E a minha mãe veio. Aí ela veio, chegou. Eu trabalhei até mais ou menos umas 4 horas da tarde e falei, mãe, vamos pegar o carro e vamos pro Rio de Janeiro. Pegamos a Dutra e ó, pau na máquina, né? Ela na Getúlio Vargas, se eu não me engano, o consulado americano, posso estar enganado, ou na Rio Branco, eu não me lembro, no centro do Rio de Janeiro. E a gente chegou lá de madrugada, nós chegamos lá, era, sei lá, 1, 2 horas da manhã, uma coisa assim, lá de madrugada. E a gente nem arrumou hotel. Minha mãe falou, vamos dormir no carro mesmo, que vamos até já arrumar hotel, já vai. Eu tinha que estar no consulado às 7 horas da manhã, você entendeu? Eu no consulado americano, eu falei, a gente vai fazer o que no hotel? E além do mais, a gente economiza. Eu me lembro como se fosse hoje. E a gente dormiu no carro, ali no Rio de Janeiro. Imagina fazer isso hoje no Rio de Janeiro. E dormimos no carro. De manhã eu me lembro que acordamos, fomos lá, tomamos um café numa padaria daquela, num copinho americano assim, pão com manteiga, uma manteiga horrível, né? A comida no Rio de Janeiro é horrível. E fomos lá pra fila. E minha mãe é assim. E eu tava indo mais pra agradar minha mãe, que eu não acreditava que esse negócio ia dar certo. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Minha mãe tá viajando a maionese, eu já vi que os caras já me negaram 2 vezes. Eles vão arrumar outra desculpa qualquer, não vão me dar essa merda aí. Mas eu tenho que vir, porque sabe como é que é mãe, né? Não, tem que ir lá. Eu falei, tá, bom, vamos mãe, tá, vamos. Fazer o quê, né? Vamos. Chegou na hora lá, eles são ríspidos, eles não são assim, eles te tratam bem seco mesmo, ali no consulado. O americano é muito educado, mas no consulado eles são secos. Eu acho que eles são pagos pra ser seco mesmo, não é pra ficar de gracinha com ninguém, não. E aí, chegou a minha vez, a mulher me chamou, eu fui lá sozinho. Minha mãe não podia ir comigo, eu ia sozinho. Minha mãe ficou sentadinha ali, esperando. E a mulher me pediu, eu quero o papelzinho. Era um papelzinho desse tamanho. São Paulo precisava um papel, um A4 assim, que era ali o nada consta, né? Que você não tinha nenhum crime, né? Florianópolis me deu um papelzinho desse tamanho assim. E tava escondido ali na pasta ali, eu tinha uma pasta com todos os documentos. E quando a mulher me pediu, eu dei todos os papéis para ela de volta. Ela olhou pra mim, eu não quero todos os papéis, eu só quero o papel que eu te pedi. Quase que eu já falo, vai tomar. Sério assim, eu olhei pra minha mãe assim, eu não mandei aquela mulher pra aquele lugar porque a minha mãe tava ali, porque senão eu já tinha mandado. Falei, porra, que mulher grossa, velho, né? Aí eu aí eu fiquei nervoso, na hora que eu fico nervoso eu não vejo nada, eu fico cego. Por uma sorte o papelzinho tava ali, ele era pequenininho. E eu achei o papelzinho. Aí eu peguei o papelzinho e dei na mão da mulher. A mulher olhou assim, foi lá dentro, voltou e falou assim pra mim. Isso era de manhã, né? Assim, volta às 2, 3 da tarde, não me lembro. Volta às 2 da tarde pra pegar o seu visto. Nessa hora, amigão, nessa hora as pernas tremeram.
Nessa hora o negócio começou, sabe assim, tremer. Eu olhei pra minha mãe deu aquele sorrisão assim, que ela escutou, né? E eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Até então, eu achava que eu não ia vir. Eu falei, eu vou. As duas coisas que passaram na minha cabeça, primeiras duas coisas que passaram na minha cabeça: eu vou poder comprar o meu veleiro aqui nos Estados Unidos, que aqui é barato, e vou poder comprar a minha BMW. Eu queria uma BMW, né? Daquela de cross, né? Aquela BMW, uma BMW, né? Acabou que o veleiro eu comprei faz pouco tempo e não velejei ainda. E a BMW eu desisti de comprar porque eu andei nela, não gostei dela, não sei, não gostei e não quero, entendeu? Eu comprei outras motos com BMW. E aí foi quando eu realmente me dei conta de que eu ia vir para os Estados Unidos. Aí eu morava num apartamento ali no Itaim Bibi, um lugar maravilhoso, ali nos Jardins, é o melhor lugar que tem para se morar em São Paulo, o centro de tudo. Eu morava a 3 quadras do Parque do Ibirapuera, eu morava na rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, né? Uma travessa da Juscelino Kubitschek, em frente ao Extra, né? Onde tinha uma concessionária da Harley Davidson ali, né? No biquinho dessa rua assim. Do lado da Mirafiore, na Avenida de Santo Amaro. Eu morava num lugar maravilhoso. Mas esse lugar maravilhoso era mais maravilhoso se você não tivesse filhos. Ali não é o lugar para criar filhos, porque é um lugar muito movimentado, tem as baladas, tem as coisas. Tudo bem, tinha o Parque do Ibirapuera pertinho, mas sabe, pra que era um apartamento, era um bom apartamento, 20º andar, 80 metros quadrados, mas ainda era um apartamento. Não dava para ter bicicleta no quintal, não dava para brincar, não dava para fazer esse tipo de coisa. E eu falei, se eu vou para lá, a Glauci e as crianças iam ficar. O visto era para mim, né? Eu falei, eu vou para lá, eles vão ficar aqui, eu preciso deixar eles calçados, preciso deixar eles num lugar legal. E aí eu comecei a procurar casa para comprar. Vou comprar uma casa, mas eu queria uma casa específica. Tudo isso que eu fiz foi para meus filhos, né? Para Glauci também, diretamente. Eu queria uma casa térrea, com um quintalzinho razoável, que desse para ter as bicicletas, que tivesse as coisas, que fosse numa rua tranquila, que eles pudessem brincar. Isso que eu queria. E eu era taxista, estudava direito. Eu estava no 4º ano já, eu comecei a fazer estágio e eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu falei, isso aqui não é para mim. Eu não nasci para ficar no escritório ali escrevendo, lendo. Eu nasci para... Eu sou um bicho solto. Entendeu? E eu vi que não deu certo. E aí eu falei, preciso vender a casa. Aí eu falei, preciso vender logo, né? Na verdade é mais ou menos isso mesmo. Aí o que eu fiz? Eu escrevi uma faixa, mandei fazer umas faixas, uma meia dúzia de faixas, escrevendo apartamento, Itaim Bibi, 20º andar, 80 metros quadrados, vista panorâmica, assim, fiz uma propaganda, né, que era tudo verdade. Coloquei meu telefone embaixo e coloquei em vários lugares ali no Itaim Bibi ali. Eu sabia que a prefeitura ia tomar, mas até eles tomarem o pessoal via. E aí me ligou um cara. Esse cara acho que era viadinho, eu acho, mas tudo bem. E me ligou um cara e falou, eu quero comprar um apartamento, né? E quanto você está pedindo? Eu acho que eu estava pedindo 120 mil. Eu acho. Acho que esse que era o valor. Os valores não interessam, o que interessa é a história. Estava por 120 mil. E a casa que eu queria comprar era tipo 140. A diferença, eu tinha 2 táxis. O meu, que tinha um ponto maravilhoso, que valia $100 mil na época. E um outro que eu tinha dado para Glauci, que esse não valia muito, o ponto era ruim, só o alvará que valia. Que valia uns 20 mil mais ou menos. Então eu falei, eu vendo apartamento mais 20 mil e daria para comprar a casa que eu queria comprar. Eu tinha achado a casa para comprar, né? A casa, eu estava procurando a casa e um dia eu fui levar um passageiro ali no Jardim Marajoara, mas ali perto de Vila Anguera, na verdade.
atrás do Golf Club, uma travessa da Nossa Senhora de Sabará, né? A travessa da Pajaú, para quem conhece a Pajaú, que é um lugar fechadinho assim, ó, quase como se fosse um condomínio, mas não é. Só tem casas boas, assim, um lugar maravilhoso. E eu cresci ali perto da Rua Anchieta, então eu me senti em casa ali, um lugar bom, e uma casa maravilhosa, uma boa casa. Eu me lembro que eu fui deixar uma passageira ali naquela rua. E quando eu desci a passageira na rua, eu olhei aquela rua e aí... Pim! Eu já vinha procurando a casa fazia tempo. Eu já sabia que eu ia vir para os Estados Unidos, né? Mas eu não achava. E aí quando eu vi aquela casa, eu vi aquela rua, eu falei, puta, é aqui. Olha essa rua, que legal. Era uma rua sem saída. No final tinha uma outra ruazinha assim, que as crianças ficavam brincando ali. Lugar maravilhoso, que era o que eu queria. Eu queria um lugar para que meus filhos pudessem brincar na rua. E eu fui e tinha uma casa para vender, toda arrumadinha assim. Eram 2 sobrados assim, 2 bons sobrados. Era provavelmente os 2 melhores sobrados da rua. Você entendeu? Casas boas, mas eram os 2 melhores sobrados da rua. E tinha uma placa de vendas. E eu olhei ali, eu tava anotando a placa, era de noite. Eu tava com o meu táxi. E tinha um rapazinho na casa do lado, na casa que era colada, né? Sabe, a casa era geminada e de um lado, do outro lado tinha um corredor, né? Os 2 corredores, né? E ele falou assim, você tá querendo comprar a casa? Minha mãe também quer vender. Ah, é? A dele era a mesma casa, era igual, né? Porque as 2 eram iguais, as 2 eram geminadas, né? Só que a dele tava mais feinha, assim, a pintura tava judiada, o portão. A da esquerda, a mulher tinha reformado toda, a da direita não tinha reformado, ainda tava do jeito que, né, tava dando uma reforma, mas era uma boa casa, tinha um potencial maravilhoso. Só precisava dar uma pintada, dar um trato. E aí eu falei, E e esse pessoal, eles queriam tipo assim uns 20 mil a menos na casa. Acho que eles queriam 120 ou 140 e a do lado queria tipo 160, 170. A do lado não dava pra mim, mas a dele dava. Aí eu fui lá e eu mal olhei a casa. Assim, eu voltei no outro dia pra conversar com a mãe dele, né? Eles estavam se separando. E por isso que ela queria vender a casa. E ele é um rapazinho novo, assim, devia ter uns 20 anos mais ou menos. E ele tava ali, tinha uma moto, tava arrumando a moto, né? E ele falou, volta amanhã conversar com a minha mãe. Eu fui lá, eu mal entrei na casa. Ela tava meio envergonhada, a casa tava toda suja. Eles tinham um cachorro grande, assim, um pastor alemão, né? E o pastor alemão riscou toda a parede, assim. Era tudo sujo de cocô, ela não lavava direito, entendeu? Mas isso aí eu não tava ligando. Isso aí é só lavar, limpar, pintar, ficava bom, né? E eu falei com ele, ela falou, eu quero vamos dar um valor, não me lembro exatamente. Eu quero 140. 140. E eu falei, eu vou tentar vender meu apartamento 120. Eu tenho um táxi que vale 20 e eu compro de você. Tá bom. Aí foi quando eu falei, preciso comprar logo. Aí eu fiz umas faixas e coloquei ali no Itaim Bibi. E aí veio esse cara. E o cara, olha, eu ofereço, mas ele oferecia 10 mil a menos. Eu queria 120. Eu acho que ele me ofereceu tipo 110. Você entendeu? E eu falei, puta, 110 não vai dar pra comprar a casa, né? Vai faltar 10 mil. Aí eu liguei pra mulher, né? Falei assim, olha, apareceu um cara aqui pra comprar a casa de 100 mas ele tá me oferecendo 10 mil a menos. O que você acha? Eu vou vender aqui pra comprar aí. Se você baixar 10 aí, eu baixo 10 aqui. Aí você vende aí, eu vendo aqui, né? O que você acha? Aí a mulher falou, não, eu baixo os 10. E aí eu falei pro cara, ó, eu baixo os 10. Mas o cara era muito chato, todo cheio de 9 horas. Coisa de, né? Não, que eu quero ver a vintenária, que eu quero ver o não sei o que eu quero ver não sei o que lá, que eu tenho que levantar o CPF, que eu tenho... Nossa, uma frescura. O apartamento tava no nome do meu pai. O cara é um fresco. E eu, tá bom, começamos a olhar lá os documentos para vender, né? Nisso, acho que, não me lembro, uma semana, 15 dias depois, alguma coisa assim, apareceu um cara interessado no apartamento. E eu tinha falado pro cara, você precisava me dar um sinal. E o cara, não, eu não vou dar sinal. Não, imagina, sem sinal. Eu quero ver os documentos, sem sinal. Eu falei, tá bom. Fazer o quê, né?
E aí apareceu um cara com a esposa no final de semana. Eles trabalhavam na Ambev. A Ambev ficava assim, numa quadra depois do meu apartamento, o prédio da Ambev ali no Itaim Bibi. E no táxi a gente servia o pessoal da Ambev. E por algum, não sei como, ele ficou sabendo que eu estava vendo no apartamento. Chegou no sábado decidido, você está vendendo? Tô. Falei, ó, já tem um cara interessado. O cara falou, já deu sinal? Eu falei, não. Então deixa eu olhar. Eu falei, vamos lá olhar. O cara olhou, gostou. Falou, eu compro. Eu falei, cara, mas, né? Eu tô vendendo pro cara ali por 110, né? Acho que era isso. Era uma coisa assim, eu não 110, 120. Aí o cara pegou e falou assim, eu te ofereço 5 mil a mais, eu te dou 115. Ele já deu sinal? Eu falei, não, na verdade ele não quis dar o sinal. Te dou 115. Aí eu peguei o telefone em frente a ele, assim, dentro do apartamento, assim, e liguei pro cara. Cara, como é que eu faço? Tem um cara aqui me oferecendo 5 a mais, 115. Pô, mas a gente tem um negócio, a gente tem um deal. Eu falei, mas você não me deu sinal? Lembra que eu te pedi um sinal? Você não me deu sinal. A gente tá só de boca. Aí ele falou assim, não, eu cubro os 115. O viadinho. Aí o cara, ele tava escutando, não tava no viva voz, mas dava pra escutar, porque tava bem em silêncio. Eu só escutei, aí ele falou assim, eu dou 110. Aí eu falei, cara, eu acho que ele me dá 110. Não, vende pra ele. E aí eu consegui vender pro cara, na verdade, por 10 mil a mais. É claro, né? Pô, eu ia ligar lá pra mulher e falar assim, olha, lembra que você tinha me pedido, eu tinha te pedido 10 a menos? Ó, agora pode voltar 10 a mais porque eu consegui 10 a mais. Eu fiquei quieto, é claro, eu fiquei quieto. Você entendeu? Ela tinha me feito por 10 mil a menos. Eu vendi pro cara por 10 mil a mais. E esses 10 mil eu usei pra reformar a casa. Porque eu queria que os meus filhos ficassem bem quando viesse pra cá. Né? Então a Glauci ia ficar com o meu táxi, eu passei o táxi pro nome dela. O táxi dava um bom dinheiro, ela morava numa casa paga, né? Num lugar bom, para criar as crianças, dar as crianças brincar no quintal, sabe assim? Ela ficou calçada. Eu mandava dinheiro para ela, meu pai ajudava, a mãe dela veio morar com ela. Ela tava super bem lá, entendeu? E aí eu fiquei tranquilo para poder vir para cá, porque eu queria melhorar de vida. Eu tava numa zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto, vim pra cá, me ferrei pra caramba aqui uns 5 anos. Depois de 5 anos que as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Então eu dei uma barrigada pra depois melhorar, entendeu? Então, às vezes tem que sair da sua zona de conforto. Uns anos antes, eu acho que eu nem tava com a Glauci ainda. Eu acho. Não tava nem com a Glauci ainda. Eu morava nesse próprio apartamento, eu morei ali mais de 20 anos. E eu trabalhava no Embu das Artes. E eu pegava a minha moto, descia a Juscelino Kubitschek, pegava a Marginal. E em vez de seguir para o norte, eu fazia a volta na Ponte Cidade Jardim para ir para sentido sul, né? O Embu. E eu sempre, quando eu fazia aquela curva para voltar, que para o sul não tinha muita coisa, né? Para o norte que tem tudo, né? Eu sempre pensava, puxa, eu queria não fazer essa curva. Eu queria conhecer mundo. Queria ir andar a estrada, andar o mundo. Eu era desenhista mecânico, eu trabalhava com AutoCAD. Na época eu estudava direito. Não, naquela época eu nem estudava direito ainda não, desculpa. Eu era desenhista mecânico. E eu trabalhava na engenharia. A engenharia sempre é um lugar silencioso, né? Certo? Tá todo mundo ali desenhando, concentrado, né? E tinha uma janela grandona assim, era tipo no segundo andar assim, no terceiro andar. E tinha uma janela enorme, dava pra ver assim o Embu todo assim, né? E eu olhava aquele dia de sol lindo, 2 horas da tarde, eu ali naquela engenharia ali, calculando, desenhando, fazendo. E eu achava aquilo absurdo, pra mim era uma perda de tempo, entendeu? Poxa, eu tô aqui, né? E um dia lindo desse, eu queria ganhar mundo, né? Entendeu? E então toda vez que eu fazia aquela curva, eu sabia que eu vinha vindo ali para engenharia e eu não gostava daquilo, né? E aí, né, acho que eu pedi para Deus e Deus falou: "Ah, você quer ganhar mundo?
Peraí. Hoje em dia eu tô aqui. Tem muito mais história, mas por hoje é só isso aí. Hasta la vista, baby.